Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um episódio da temática designada por Euísmo. E hoje começo por introduzir o tema que de seguida será desenvolvido, começando por ler uma passagem de uma obra por mim escrita em 2014, há portanto 4 anos atrás, e que vem de encontro àquilo que se pretende falar no episódio de hoje. E quando falamos de espiritualidade, do transcendental, das nossas convicções religiosas, daquilo que pode chocar com os ensinamentos que temos desde miúdos, importa fazer este pequeno preâmbulo e para isso passo a ler um trecho da obra que escrevi. A determinada altura da obra, uma das personagens, voltando-se para a personagem principal, diz o seguinte: as pessoas começam a ouvir falar de energia, de força espiritual, de meditação, de relaxamento. No princípio, ainda prestam alguma atenção e demonstram curiosidade. Mas passados alguns minutos já estão a levantar dúvidas, a suscitar interrogações. Em suma, não acreditam no transcendental. E como quem não acredita jamais pode obter o que quer que seja, perdem-se oportunidades fantásticas de colocar em prática uma filosofia que não tem nada de antagónico ou inconciliável com as religiões praticadas no mundo. Entenda-se uma coisa. Durante gerações e gerações, as pessoas foram massacradas com teorias religiosas e dogmas de fé. E falamos de largas centenas de anos, a pisar e repisar os mesmos princípios salvíficos. Não é fácil, de repente, alguém ser confrontado com um enfoque diferente sobre a vida e os seus princípios criadores. Um enfoque que demonstra que é desnecessário e inútil o sofrimento pelo sofrimento. Isto é, o sofrimento só é admissível como forma de superação e transcendência do ser humano. Não é aceitável o sofrimento como forma de glorificação de Deus, como oferta pela expiação dos erros. Não me parece que Deus queira que alguém sofra de uma forma violenta ou como resgate de uma vida plena de erros ou pecados, como dizem na cultura ocidental e cristã. Fim de citação. Bom, esta passagem do livro confronta-nos com uma realidade com a qual todos nós lidamos, que tem a ver com princípios religiosos que nos são transmitidos desde a tenra idade, sejam eles quais forem. Evidentemente que, falando de uma sociedade europeia ou mais ocidental, falaremos provavelmente da religião dominante, que é o cristianismo, mas poderemos falar de outras religiões, as grandes religiões monoteístas. Importa é perceber de que forma é que todos os princípios que nos são transmitidos por essas religiões venham chocar com a verdadeira espiritualidade que se pretende que o ser humano tenha e possa desenvolver e pôr em prática diariamente. Claro que as religiões assentam em regras, em princípios, regra geral, extremamente rígidos, que procuram aglutinar um conjunto de pessoas que perfilham tais ideais e, como tal, seguem escrupulosamente aquilo que é ditado pelas respectivas religiões.
Ora, o conceito de espiritualidade jamais poderá ser restringido a uma religião, seja ela qual for. O conceito de espiritualidade implica ou pressupõe algo de ilimitado, algo de infinito. E, por conseguinte, não há nenhuma doutrina religiosa que estabelece parâmetros que possa confinar a espiritualidade, porque isso não existe. Não existe forma de confinar aquilo que não é confinável. Não existe forma de limitar aquilo que é ilimitado. E daí que as religiões, todas elas, sem exceção, falhem redondamente, porque apresentam princípios morais e éticos elevados, respeitáveis, no entanto, não deixam de condicionar as pessoas porque as limitam a regras, a padrões de comportamento, a rituais, a dogmas, e como tal, isso faz com que o ser humano se desvie da sua essência, do seu lado imaterial, o tal lado que não é mensurável, o tal lado que não é definível, o tal lado que não pode ser restringido a nenhuma religião. Acredito que para nós ocidentais, e falando no caso específico do cristianismo, que Jesus não se reveja em muita coisa que é defendida e perfilhada pela religião católica. Acredito que Jesus tivesse uma percepção diferente daquilo que deve ser o comportamento do ser humano, o respeito por si próprio e pelo próximo. E, acima de tudo, Jesus com certeza que sabia que, sendo o ser humano dotado de um lado imaterial, esse lado imaterial é de tal maneira indefinível que não pode nunca ser restringido. E esse é o dom ou a dádiva que Deus nos deu gratuitamente. Poder aproveitar e explorar essa nossa faceta transcendental que nos vai permitir ultrapassar obstáculos, dificuldades, situações que parecem irresolúveis, situações que parecem impossíveis de serem levadas a bom porto e, no entanto, quando menos se espera, há qualquer coisa que não sabemos definir que nos ajuda, que nos dá alento, que nos leva para a frente e que nos permite ultrapassar todas essas dificuldades e todos esses obstáculos que a vida nos coloca. E é pois aqui que choca, ou que chocam as religiões com esse princípio inalienável do ser humano, que é a sua transcendência. E as religiões, com certeza que não o fazem com má intenção, com certeza que não o fazem para que o homem não seja aquilo que deve ser na realidade, mas apenas porque a religião é feita por seres humanos, para outros seres humanos, e, como tal, ao definir regras de comportamento, regras de disciplina, evidentemente que tudo isso cai naquilo a que se poderá dizer uma normalização. Ora, a espiritualidade é tudo menos normalização. A espiritualidade é qualquer coisa que foge aos padrões normais do que estamos habituados a lidar, quer fisicamente, quer mentalmente. E daí que haja um grande obstáculo, sempre que, depois de um longo aprendizado, seja na religião católica, seja na religião muçulmana, seja na religião judaica, seja no budismo, seja em que religião for, de aí que haja um choque muito grande entre tudo aquilo que fomos assimilando ao longo da nossa vida, desde a infância, a adolescência e a fase adulta, até a esse
clique na nossa vida em que compreendemos que realmente existe algo de transcendental no nosso interior. E não percebemos bem, não percebemos de que forma poderemos lidar com esse lado transcendental, de que forma podemos aproveitar. E como tal, resistimos. Resistimos porque nos sentimos mais confortáveis com tudo aquilo que nos foi sendo transmitido e até certo ponto acreditamos mais em todos esses princípios que fomos assimilando ao longo de muitos anos, porque foram-nos transmitidos por pessoas que nos merecem o maior respeito, com certeza. E há aí um momento da vida, na vida das pessoas em que ou se faz essa transição ou se põe de lado, não digo na totalidade, mas se põe de lado alguns desses princípios com que fomos sendo educados, ou então mantemos esses princípios para toda a vida e acredito, é a minha opinião, é a minha convicção, de que vamos passar ao lado da verdadeira vida. Porque a verdadeira vida, a verdadeira razão de estarmos aqui nesta vida terrena tem a ver muito com o conhecimento que temos desse lado transcendental que faz parte de todos nós. E é através desse aprofundamento dessa nossa faceta sobrenatural que vamos percebendo de que massa somos feitos, aquilo que somos capazes efetivamente de fazer e como devemos estar gratos por esse imenso dom com que Deus nos presenteou. E hoje fico por aqui, deixando-vos em jeito de reflexão toda esta temática que foi abordada nestes poucos minutos do episódio de hoje, para que se perceba até que ponto é possível romper com todos os estereótipos, romper com todos os ensinamentos que fomos acumulando ao longo de anos e anos, mas que infelizmente não nos servem de nada. Deixo-vos, pois, com essa reflexão, desejando uma ótima semana a todos e até à próxima, se Deus quiser. Boa tarde.